Porque você sabia que a agropecuária catarinense representa hoje 6% de todas as riquezas que são geradas aqui no nosso estado? Pois é, um volume bastante significativo, né? Pode parecer pouco, mas não, é bastante. Aliás, no momento aqui em que a gente discute muito, né, sobre a nossa agropecuária, sobre como desenvolver mais esse setor no país, no estado, sobre os agrotóxicos também, o uso, né, de agrotóxicos, até formas também de tornar esse setor mais sustentável na economia, para o nosso meio ambiente e também para a sociedade. Tornar cada vez mais importante o papel do engenheiro agrônomo, que é um profissional que ajuda muito, né, os produtores rurais aqui do nosso estado. E a gente precisa, então, conhecer mais sobre esse profissional, porque ele tem um papel fundamental para a nossa economia. Então, o nosso convidado vai esclarecer para a gente melhor sobre esse assunto, que é o engenheiro agrônomo e coordenador da Câmara Especializada da Agronomia do Conselho Regional de Agronomia, senhor Fernando Bauer. Tudo bem, Fernando? Como é que você vai? Muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso Jornal do Continente. Bom, eu sugiro a gente começar pelo básico, né? Sim. Que é o que é um engenheiro agrônomo? Quer dizer, o que ele faz? Qual é a grande importância dele? O engenheiro agrônomo é o profissional da produção agrícola. Isso todo mundo sabe. Tanto a agrícola quanto a pecuária também. Pequenos e grandes animais, tanto faz. Mas, na verdade, a profissão é bem maior do que isso, não é só produção. Certo. O engenheiro agrônomo trabalha em melhoramento vegetal, trabalha com pesquisa de ponta em biologia molecular, né? Na questão dos geneticamente modificados, tem agrônomos trabalhando. O engenheiro agrônomo trabalha em toda a cadeia do agronegócio, trabalha na área da economia rural, da gestão rural, no melhoramento e também, óbvio, na condução das culturas e na assistência técnica a produtores. Claro, que são todas essas áreas, quer dizer, ele não se preocupa apenas com uma coisa, né? Com a questão da agropecuária. Sim. É tudo que envolve essa cadeia. Tudo que está dentro da cadeia é alguma coisa externa, periférica, como é, por exemplo, a pesquisa que vai ser aplicada na área de produção. O melhoramento genético dentro de laboratório, que vai permitir que a gente consiga melhores condições para produzir no campo. Olha só, quando a gente fala, por exemplo, já que você falou essa questão genética, também a questão de segurança alimentar. Quando a gente fala de segurança alimentar, qual é o papel do agrônomo nisso? Como profissional responsável pela produção de alimentos e pelo desenvolvimento de sistemas de produção, de formas de condução de cultura e de melhoramento genético de plantas, a segurança alimentar está diretamente relacionada à profissão do engenheiro agrônomo. Ele detém o conhecimento para fazer todo o melhoramento, para determinar formas do sistema funcionar, sistemas de produção menos ruins para o ambiente. Né? Então, o engenheiro agrônomo está ligado de maneira muito forte com a segurança alimentar. Agora, ele deve estar ligado também, sem dúvida nenhuma, com a questão da sustentabilidade, sim, tanto econômica, ambiental também e social, né? O que ele precisa fazer para poder mirar nessa sustentabilidade e chegar lá? Sim. A sustentabilidade hoje está muito forte em todas as áreas da produção, não é só na área nossa da agronomia. Verdade. Em todas as áreas. Mas como a gente trabalha muito próximo à questão ambiental, a gente trabalha com solo, a gente trabalha com organismos, com micro-organismos, com plantas, e isso está em ambientes abertos, a sustentabilidade fica cada vez mais importante que o engenheiro agrônomo considere e tenha uma base muito forte nisso para ele conseguir trabalhar de maneira a não prejudicar os alimentos, nem o ambiente, nem a social, nem nada disso. Sem dúvida. E nessa questão de alimentos também, acho que é uma questão bastante importante, é o uso de agrotóxicos, né? Que se fala muito hoje também, em nível nacional, as pessoas comentam muito o uso. Como é que o engenheiro agrônomo ele se preocupa na aplicação, no caso, de agrotóxico ou não, né? A questão dos agrotóxicos sempre vai ser uma questão polêmica, né? Existe, inclusive, muita coisa relacionada não só à questão técnica, né? Mas às formas que as pessoas têm de entender determinados fatores de produção. O agrotóxico, para nós, engenheiros agrônomos, é uma ferramenta que a gente usa num sistema de produção, junto com outras ferramentas que são desenvolvidas. Então, o agrotóxico é um coadjuvante, ele não é a figura principal da questão. Certo. Então, para controlar alguns fatores que reduzem a nossa produção, que limitam a produção, que são os insetos pragas, algumas doenças, fungos, etc., a gente lança mão de várias formas de trabalho. Nós temos formas mecânicas, biológicas, culturais, maneiras de a gente manejar esse problema. E o agrotóxico entra quando essas outras formas não estão conseguindo manter aquela população
num nível desejável. Aí ele entra. O engenheiro agrônomo é quem faz a receita, quem receita, é ele quem determina o volume de aplicação, a dose do produto, o momento da aplicação, que é importante, como isso vai ser aplicado. Né? Então, é o engenheiro agrônomo quem determina. E possível impacto também na vida das pessoas. É lógico, porque o mau uso disso resulta em problemas ambientais, de intoxicação. Inclusive, o próprio produtor, no momento da aplicação, se o produtor não for muito bem instruído e não tiver consciência daquilo que ele está fazendo, ele se intoxica. Aliás, a grande parte dos problemas que nós temos de intoxicação por agrotóxicos são dos aplicadores e não de ninguém consumindo o produto. Né? Nós não temos, são muito poucas as pessoas que têm. É lógico que tem a população, a gente tem pessoas muito mais sensíveis do que outras, né? Mas a grande maioria do que se intoxica hoje são das pessoas que trabalham diretamente. Isso até para exemplificar e explicar para as pessoas que estão em casa, né, justamente essa diferença, porque muito se critica sobre o uso de agrotóxicos, né? E não se sabe exatamente em que medida isso é aplicado. Então. Mas trabalhando da forma racional, com aquilo que a gente chama de boas práticas agrícolas, então a chance de acontecer algum problema é muito pequena. É óbvio que agrotóxico é um produto químico e todos têm que tomar cuidado do começo ao fim daquela utilização. E o fim da utilização, eu não digo depois de aplicar, o fim da utilização é o produto indo para o mercado para ser consumido, que não pode ter resíduo ali. Né? Então, o produtor tem que ser conscientizado. Só para te dar um exemplo, desculpe, a Embrapa de Londrina, a Embrapa Soja, eles estavam com problema de resíduo em produtos agrícolas. Eles fizeram uma campanha lá dentro e começaram a fazer vários cursos de conscientização e treinamento dos produtores para aplicar agrotóxico. Eles reduziram em 50%. Puxa, 50%? 50%. Então, a educação, o treinamento, né? E isso aí faz parte do sistema, a conscientização de que aquilo é um produto químico. Claro. Como a gente tem a consciência de que ficar tomando remédio por qualquer coisa não é bom, nem muito, nem pouco, é a mesma na medida coisa, certa. Na medida certa. Tudo isso para a gente mostrar um pouquinho da importância do papel do engenheiro agrônomo, claro, dentro de todas essas áreas, justamente porque faz com que a nossa economia também se desenvolva mais. Sim, é lógico. É lógico, faz parte. Esse papel, então, que você diria, por exemplo, para o futuro, para a gente começar a pensar melhor né, na função do engenheiro agrônomo e para as pessoas também entenderem melhor. Qual o futuro da agropecuária, por exemplo, você vislumbra agora dentro dessa importância do papel do engenheiro agrônomo? Pois é. O engenheiro agrônomo é o profissional da produção de alimentos. E se a gente fizer um paralelo, nós temos outros engenheiros que trabalham dentro das fábricas. E nós temos hoje, por exemplo, que está muito comentado, a indústria 4.0. Certo. Né? Nós temos também a agricultura 4.0. Então, no Japão, existem máquinas que colhem automaticamente moranguinho, um a um, com o dedo, automáticas. A gente já tem tratores autônomos, nós temos máquinas autônomas. As máquinas fazem as manobras, fazem os trabalhos, desviam de árvores, desviam de cercas, param quando precisa, então já são autônomas. Então, o engenheiro agrônomo do futuro, ele vai ter que estar ligado nisso. Aliado a isso, tem a questão do melhoramento. As plantas estão sendo cada vez mais selecionadas para que elas atendam às nossas necessidades e que elas sejam cada vez mais resistentes a determinados fatores, como as pragas e os insetos. Então, o engenheiro agrônomo vai ter que começar a trabalhar na área de melhoramento, vai ter que conhecer muito, tem que conhecer muito da área tecnológica para ele conseguir trabalhar no computador de bordo de um trator. Né? Então, o trator hoje tem GPS, computador de bordo, piloto automático. Né? Então, ele vai ter que trabalhar assim e ele vai ter que aprender a fazer planilhas, a montar planilhas, a estudar planilhas eletrônicas que vão determinar quais são os processos que ele vai poder utilizar para otimizar o sistema de produção. Redução de custo, aumento de produtividade. Sem dúvida. Está aí, então, um perfil, né, um pouco resumido que você acabou dando para a gente aqui, mas que já é bastante importante para a gente realmente entender o papel fundamental de um engenheiro agrônomo para a nossa agropecuária, para a nossa economia. Certo. Fernando Bauer, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Você que é engenheiro agrônomo e também coordenador, né, da Câmara Especializada de Agronomia do Conselho Regional de Agronomia. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Sucesso.